eu tirei o curso em Aveiro e vim para aqui, conheci o professor Ronaldo e a esposa nesse ano, foram passar férias perto da casa dos meus pais e tomámos conhecimento. E o professor Arnaldo, sem me conhecer de lado nenhum, não sabia se iria concorrer para Aveiro ou Leiria. Nunca Coimbra, embora pertencesse ao distrito de Coimbra. Da Figueira da Foz. Era a senhora da Figueira da Foz? Figueira, Praia de Arcos. Mas a Figueira, Coimbra tinha umas zonas terríveis, com maus transportes, e eu não queria ir para Coimbra. E então o professor Arnaldo, eu disse-lhe, olha, não sei se estou indecisa. E ele diz, então vai para Leiria, nós estamos lá em Leiria, somos professores em Leiria. Foi aí que eu os conheci. E o senhor, a partir daí, quando houve os concursos, pediu-me a lista dos concursos, foi à caminhonagem para ver os horários das caminhonetas e as terras que estavam a concurso. Certo. Disse, pode às vezes querer vir a casa ou todos os dias. Todos os dias não tínhamos licença, mas porque não nos podíamos ausentar uns tantos quilómetros, não sei se eram 5, se não sei. Tínhamos que estar ali a residir. E eu também era muito cansaço, porque tinha que apanhar caminhonetas, etc. E ele fez-me a lista. Foi de propósito à Figueira, perguntar comboios, caminhonetas. Foi um trabalho de férias que o coitado teve. E depois disse, olha, concorri, fez-me a lista e eu fiquei, era Monte Redondo e Carreira a seguir, portanto começava em Monte Redondo. E então fiquei na Carreira e podia ir e vir todos os dias nas caminhonetas, à meio da semana, outra coisa. Estamos a falar de que altura? 58. Foi na altura então que começou a ensinar? Sim. Na carreira, portanto, como disse. Foi na carreira. Que realidade é que encontrou? A realidade não foi das piores, até acho que foi. Estava ali à beira da estrada, não sei se o senhor já o conhece. À beira da estrada. E realmente achei que correu bem, porque estava pertinho da caminhonagem, pronto, tinha acessos, coisa que depois, no ano seguinte, eu não quis maçar o professor Arnaldo, porque ele ia sempre lá para o pé de nós, e eu disse, Arnaldo, não vale a pena deixar ele concorrer, mas porque havia aqui havia, acho que eram 200 escolas, havia 200 regentes em comissão. Havia aqui escolas sem professores, muitas escolas desertas, digamos, desertas, não havia quem concorresse. E havia então 200, acho que eram 200 escolas aqui em comissão, 200 regentes em comissão, que ganhavam muito mais que os professores, porque eu não tenho nada a ver com isso, não é? Porque não tinha os nossos descontos e tudo mais, mas havia uma certa guerra entre já os antigos e havia pessoas, regentes em comissão, que até eram senhoras que, pronto, faziam o seu serviço honesto, digamos, mas havia assim um certo distanciamento entre as duas classes. A senhora ensinou sempre aqui nesta zona de Leiria? Sim, é assim. Nesse ano, no ano seguinte, fui parar ao Outeiro da Fonte. Fui para o Outeiro da Fonte, porque concorri e não
não vou amassar o Arnaldo, tem mais pessoas que o massem e tal, e há aqui escolas desertas e então é fácil, ainda é melhor. Fui parar ao Outeiro da Fonte, que é ali, aqui perto de Montreal, portanto, fiquei sempre aqui na zona. E depois, claro que nesse ano fiquei logo com pior em classes, com mais alunos, e as crianças mais carentes, porque estavam mais afastadas daqui do centro, digamos assim. Pois, do centro, e até havia aqui uma fábrica e tal, e as pessoas. Pronto. E depois estive 2 anos. Um dia o senhor diretor Pimenta, conhecia, professor foi depois presidente da Câmara, chegou à escola, foi à escola e disse, eu concorri ao Pedrógão para efetiva. E disse-me, olha, o seu nome vem no Diário da República, era da República ou do Governo? Do Governo. Bem, vinha o nome lá, vinha... Sim, e veio, e eu disse, não pode ser. Então está duvidado de mim. Vá tomar posse. Leve o bilhete de identidade. E eu disse, não posso porque tenho bilhete de identidade em casa dos meus pais, eu não andava com o bilhete de identidade. Tenho na Figueira. Vá tomar passo hoje à tarde e depois apresenta o bilhete de identidade quando for a casa. Está bem, pronto, obrigada, senhor diretor. Eu estou aqui a referir o senhor diretor Pimenta porque vejo que havia uma certa abertura, havia uma certa ajuda às pessoas que vinham de fora, que eu não era assim muito de fora, mas pronto, mas havia uma ajuda. Portanto, se bem percebo, foi bem recebida. E, no entanto, depois também há outros contrastes, mas foi com outro diretor. Com outro diretor que me ameaçou que me punha um processo disciplinar, isto foi mais tarde. Pronto. De maneira que fui, e o senhor facilitou-me. Disse, olha, depois traz o bilhete de identidade e vai dizer que eu que lhe disse para vir. E fui tomar posse com o senhor adjunto. Pronto. Foi assim. E fez a vida. E fiz a vida, andei por aqui à volta aqui, não saí do concelho, não, portanto, depois estive, onde é que eu estive mais? Estive em poucas escolas. Esteve sempre aqui nesta zona aqui? Nesta zona aqui. Então, e fez a sua vida aqui? E fiz a vida aqui. Então já agora permita-me entrar um pouco na sua vida mais, mas para chegarmos à questão do seu casamento, conheceu o seu marido aqui, calculo, não é? Nesta zona. Conheci-o aqui mesmo. E depois, quando se quis casar, como era a regra na altura, e como sendo professora, teve que pedir autorização para o fazer. Exatamente. Como é que foi esse processo? Recorda-se? O processo foi sabíamos quando entramos na profissão, não é? já sabíamos as regras, era a declaração anticomunista, depois era mais outra coisa qualquer, eram várias coisas, e de maneira que, eu sabia lá o que era anticomunismo, ou comunismo, ou que era o comunismo, não sabia, não interessava. Não ligava, não ligava. Mas tinha noção, corrija-me se assim não for, que não poderia casar, digamos assim, com qualquer pessoa, não é? Pois, aí é que está. Pois, tinha que ser o marido, ter uma remuneração maior que a minha. Mas, então, aconteceu que o meu marido trabalhava na fábrica que era da familiar, e a meia que era a dona, a dona, e claro que, pronto, e realmente pronto, foi fácil nos apresentar os documentos, mas depois, quando mais tarde nasceu o filho mais velho, esse tal
coitado, teve que ir para o hospital. Quando ele nasceu, disseram, olha, agora vais pedir o abono de família, que tens um filho. Mas foi negado, porque o marido ganhava mais que eu. E o meu marido diz assim, olha, eu não ligava a essas coisas, eu não ligava a esses pormenores, Certo. ou por maior, não sei, mas A realidade é que para casar com ele eu tinha que ganhar mais que a senhora, mas depois pode ter benefícios do Estado também não podia Pois, obter porque ele ganhava mais que a senhora. porque diziam que as professoras, depois que havia a justificação que eu ouvi era, depois vem um indivíduo que não tem remuneração ou menor e depois fica, é um bocado, digamos, desprestigiante, ficava a professora, mas não era isso, de maneira que o meu marido disse, ora esta, mas olha que Salazar fez, eu não ligava a essas coisas, porque realmente, o que realmente eu achava, depois eu andei aqui em várias, estive em Monterrey, portanto, desculpa. Não, esteja à vontade. Estive, portanto, do Pedrógão passei para a Chã da Laranjeira, porque ficava mais perto. Do Pedrógão e vinha todos os dias. E para a Chã da Laranjeira já vivia aqui nas Várzeas. E então a estrada, o caminho, aquilo era perto, eu vinha almoçar a casa, mas o caminho era, e outras vezes também levava almoço, porque íamos com colegas, mas depois o marido dizia assim, tens que vir almoçar a casa e tens que passar, e não passas a pé nem deixas o carro em meio do caminho. E foi lá pôr uma carrada de pedra, uma carrada de pedra, porque aquilo eram buracos que não podíamos passar. Então, mas que é para aceder à escola? Para aceder à escola, que é ali para cima do Soto da Carpalhosa, não sei se conhecem. Sim, agora tem uma estrada boa, mas as escolas na altura não eram como são agora naturalmente, não é? As escolas tinha lareira, mas não tinha aquecimento, não é? E nós é que tínhamos que varrer a sala, porque não havia empregados, mas pronto, os meninos vinham por esses caminhos todos. Eu estou aqui a demorar muito tempo. Não, esteja à vontade. Vinham por esses caminhos todos térreos, não é? E sujavam a entrada, de maneira que não havia quem varresse. Nós tínhamos, e então os alunos eram 40 e tal, cheguei a ter 70 e muitos, umas poucas turmas. Aquilo era pavoroso, tínhamos que trabalhar imenso, mas pronto, nessa altura havia uma colega minha que levava o carro porque e era o carro do pai, era do senhor que era aqui enfermeiro, que era o pai do doutor Sousa, que era dentista, que também já está falecido, mas era aqui da Ortigosa. A minha colega levava o carro, a Melinha levava o carro. Esfanicou o carro, estragou o carro lá com as lamas, a lama saltava por todo lado. Depois foi o meu em vez de levar o seu. O Anglia, foi o Anglia. Olha, o dela era um Fiat 600, depois foi o meu. O meu marido assim, tu só chegas aí ao Santo António, que era ali a zona onde estava aquele buraco enorme, com aquela lama toda, e tu não vais a pé, não vais a pé, pronto. E eu também me cansava muito, também tinha problemas, e as minhas colegas também tínhamos que ir ainda um bocado a pé e depois outra vez a pé. E então foi lá pôr uma carrada de pedra. O seu marido é que tratou de pôr lá a pedra? Foi lá pôr uma carrada de pedra. Para o carro poder passar. Para o carro poder passar. E o presidente de junta dizia assim, no verão é que se arranja a estrada. Eu estive lá 7 anos. No verão arranja-se a estrada. E eu disse assim um dia para ele, olha, não é no verão, senhor, é não verão. Não verão. Mas tínhamos que levar isto para a brincadeira. Sim. Mas num dia em que eu estava a varrer a sala, a entrada, porque estava toda cheia de terra,
os miúdos iam descalços. Mas Mas na não, altura, praticamente, ninguém usava calçado, não é? Das crianças. não, mas não tinham frio e iam de manga curta. Eu punha-lhes as mãos nos braços e eles tinham os braços quentes. Eu é que os tinha frios. Mas entrou lá um senhor, que era um inspetor, que se enganou na estrada e era, em lugar de ir a direito, foi para o Val da Pedra, em lugar de ir para o Val da Pedra, foi para ali para a Chão da Laranjeira. E o senhor disse, viu uma barreira, então, mas está a barreira a sala. Pois estou, senhor inspetor. Enganou, porque ele não era inspetor da escola, era inspetor da telescola. Mas enganou-se e foi para ali. Foi para ali, para a escola errada, ainda por cima. E até está a varrer a sala. Pois estou a varrer a sala porque os caminhos são terríveis. Então, mas as meninas não têm bata. Não têm bata. Eu disse, pois não, porque olha, eu não consigo exigir às pessoas, aos pais, que façam bata para os filhos. Porque os meninos trazem para aqui, para o almoço, um bocadinho de broa e um terço de uma sardinha. A sardinha era dividida em 3 partes e eles comiam uma terça. Eu não tenho coragem para exigir bata. Há crianças que têm bata porque os pais fazem, mas eu mando-lhes tirar a bata no inverno, porque as costureiras fazem as batas como se fosse para o verão. Fazem as batinhas, pronto, assim todas justinhas. De inverno, os meninos que põem uma camisola, que eram 2 ou 3, estavam as batas penduradas. Estavam as batas penduradas. De 2 ou 3. Eram tempos de grande pobreza também, não é? Sim. Aquilo é um colete de forças, de maneira que estão ali as batas. Eu não exijo batas. Era uma pobreza muito grande, muito grande. Então o senhor não viu o que eu estava a fazer, não, viu o que eu estava a fazer, mas não viu, não foi ver cadernos, não, eu também não era meu inspetor, mas pronto. Mas disse, sabe, e tem material didático? Tenho bastante, porque tenho um filho pequeno e vejo quando vejo qualquer coisa, compro sempre relacionado com a escola e mandava até, comprava livros, coleções. Por sua iniciativa, não era o Estado que providenciava? Não, senhor, não, senhor. E gostava de fazer essas coisas. E então, não, mas material didático feito por si. Não, por mim não. Eu nem tinha tempo sequer. Então, não tinha tempo e nem era obrigatório, não é? A escola é que deveria fornecer. Bem, depois não esteve a ver mais nada. Eu estava a trabalhar, mas não foi lá ver os cadernos, ou lá como estava lá escrito. De maneira que disse, bem, eu vou para Lisboa e depois vou anotou lá, não tem material didático, é vermelho, assim, à minha frente. Tem material didático, não tem batas. A senhora devia requisitar para aqui eletricidade, para a escola. Nossa, diretor, a senhora inspetor, então, mas se não há rede elétrica lá, rede elétrica e eletricidade, não vem cá, as crianças não sabem o que é manteiga. Diziam que a manteiga era branca, por causa da banha do porco. Não, eles não veem leite, não vem nada, nem veio o padeiro, porque aquilo, as caminhonetas deixaram de ir lá. Ia lá uma carroça com umas coisas para vender, um senhor ia lá vender azeite e coisas assim de mercearia, umas coisinhas. Foi horrível e era aqui mesmo aqui. E é mesmo ao lado. Parece coisa de fantasia, não é? Hoje em dia é difícil de acreditar. E depois havia um miúdo que me chocou muito, 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 muito. Mas porquê? Porquê? Porque se os senhores podem ler, porque eu não vou ler porque me emociono muito.
Podem ler. Quer que eu leia agora? É Pode. melhor, não é? Pode Estava o ler. chão frio, senhora, respondeu à professora quando esta lhe perguntava a razão por que faltava. Júlio era o lindo nome desta criança tristonha, no rosto sinais de fome, na alma de dor medonha. Impôs-lhe ir trabalhar, bem cedo, muito criança. Há irmãos a sustentar, não conhecem a abastança. Mas as... Peço desculpa, não consigo perceber esta... Parras, seria? As Como? parras desejosas. As parcas, As parcas desejosas do trabalho procuraram e, como sempre impiedosas, a sua vida ceifaram. Estava o chão frio, senhora. Uma frase bem sentida, guardada pela professora ao longo da sua vida. Continua aqui. E sem querer dar lição, pois já pertence ao passado, a professora em questão, fim de seu nome um bocado. Fim, será? Fim de seu nome um bocado? Não, Eu percebi mal a sua letra. sabe porquê? Porque eu já escrevo um bocado a tremelicar e fiz isto ontem à noite e depois já não vejo também. Acredito que não o problema é da sua letra. Nem com óculos. A professora em questão tem de seu nome um bocado. É que ele é Júlio. Já percebi. E o seu nome também tem Júlio ou Júlia? Não, sou Maria Jesus, mas desde miúda que me chamam Ju. Muito bem. E aqui chamam-me também Ju. É por isso. Agora, se quiser acabar de ler, consegue? Quantos deles já partiram? Pertence às contas de Deus. Foram jovens que sumiram. Eram pedacinhos seus. Estava aos chãos frio, senhora. Mas ele dizia aquilo com uma emoção, uma dor, muito devagarinho a andar. Aquele miúdo foi uma criança muito especial. Muito. Porque os outros saltavam e sei lá, e brincavam e jogavam a bola e aquele andava sempre com uma dor na alma. Estava ao chão frio, senhora. Mas dizia aquilo muito de dentro, muito... Era horrível. Muito sentido. Recorda a professora, meio século depois. Depois escrevi isto. Eu tinha já escrevi isto até quando estava no Pedrógão, lembrei-me do pequeno. Mas depois, ontem à noite, é que fui fazer e depois pus 3 de maio. Sim, era uma criança como se calhar algumas outras que viviam com muitas dificuldades. Muitas dificuldades e também há outras que, poucos, ainda tiveram asas e voaram. Mas muito poucos. A generalidade dos alunos, calculo eu, que passaram pelas suas mãos, pelo menos naqueles tempos, eram alunos que chegavam ao 4º ano e acabavam ali a escola, os que chegavam ao 4º ano, não é? Sim. A maioria não continuava os estudos, ia trabalhar, não é? Sim. E este coitado depois até foi trabalhar e morreu num acidente horrível. Mas pronto. Mas eu, por acaso, já agora, e a tarde foi-se, para estes trabalhos fui ver as estatísticas oficiais de 1970. Sim. E nacionais, não tenho dados do distrito. E a população ativa era contabilizada a partir dos 10 anos de idade. Sim. E dos 10 aos 14, que era o escalão etário, já havia números de pessoas, de crianças... A trabalhar. Não, a trabalhar havia. Foi o caso dele, fez a 4. Já havia incapacitados para o trabalho, em fruto de acidentes de trabalho. Dos 10 aos 14 eram contabilizadas crianças que já tinham tido acidentes de trabalho e já não podiam trabalhar mais. Pois, mas aquele realmente foi horrível. Eu soube depois, já aqui estava, ou já não sei como é que foi, eu até escrevi no Pedrógão mais tarde, ou talvez estivesse um bocado emocionada e ter escrito, porque emocionou muito, porque já me emocionava ao miúdo. E depois havia aquele sítio realmente era. Depois começou a imigração. Mas houve até um caso interessante. Um miúdo veio, o pai chegou num carro, daqueles carros, eles iam para lá trabalhar, num carro que alugam os carros, não é com certeza, acho que sim.
e depois ele ia a sair da escola, ele parou ali na taberna, o pai, e os garotos disseram assim: ó fulano, olha que está ali o teu pai, está ali o teu pai, chegou o teu pai, está ali dentro, saiu agora num carro. E ele foi ter com o pai. E, e o senhor disse: olá, pá, estás bom? Bateu-lhe nas costas e seguiu para casa e o miúdo foi a pé a correr. Aquilo também me fez muita impressão. Pois, era um país diferente, bem. Sim, exatamente, pois. Mas havia 2 ou 3 pessoas que já tinham assim um bocadinho. Mas depois saí de lá, gostei de lá estar, porque aquelas pessoas eram, por exemplo, também há um caso, eu já estou aqui Não esteja a contar. um caso também. O miúdo ia para a escola embriagado e só cheirava aguardente, assim, ao álcool, embriagado. E não, assim, eu todo já todo tonto, e todos os dias. E eu depois disse à mãe, disse-lhe: olha senhora, o que é que o seu menino come de manhã? Porque elas dizem que era o café, ou coisa, mas ela dizia: ele bebe, é abafado que ele bebe, abafado. E eu disse: mas olha que ele não deve beber isso com pão, abafado, porque até dava. Diziam que eram as sopas que a avó cansava, não é? Diziam na aldeia, abafado. Mas eu disse: olha, que não devia beber leite, ou café, ou cevada, ou assim, qualquer coisa mas não abafado. E ele disse, e eu disse: sabe, é que ele, mas olha, sabe, mas porque ele não consegue aprender, porque ele vai para lá meio atordoado. Oh, minha senhora, não me diga que o meu filho não é esperto. Sim, para mim, porque o abafado está num armazém, é de pedra, e ele, para ir ao abafado, tirou uma pedra e vai lá ao abafado. Não me diga que ele não é esperto, que não é inteligente. E eu disse-lhe: olha, sabe, minha senhora, é porque o abafado abafa as letras. O que é que eu havia de dizer? O abafado abafa as letras. Ele não aprendeu, Como é coitadinho. evidente, não é? Ninguém consegue aprender nada se estiver embriagado. Mas é que ele cheirava, ele tinha aquele bafo já que as pessoas têm, aquelas alcoolizadas têm, Certo, não é? certo. Já agora permita-me uma pergunta, se não se importa. Naquele contexto, no país em que vivia, como todos os outros portugueses, havia a percepção, a senhora agora tem a percepção, como todos nós temos, de algumas situações que eram completamente absurdas, como por exemplo ter que ir Sim. para casar, como contou há pouco de ter que pedir autorização para ir acompanhar o seu filho ao hospital. Pois. Tinha a percepção do absurdo de algumas dessas imposições, dessas regras, ou como toda a gente vivia assim, havia um bocado a ideia: isto é assim, é normal. Qual era a sensação que tinha? Tem ideia? Eu achava que estava numa situação como cidadã, que estava numa situação confortável em relação a muitas pessoas. Nomeadamente essas pessoas muito mais pobres que via todos os dias, que é o Sim, sim. Mas eu sofria um bocado com isso. Havia um garoto que nunca tinha saído, que ia fazer exame, na altura fazia-se em Monte Redondo, do Pedrógão, e ele nunca tinha saído do Pedrógão, com 12 anos. E eu fiquei muito preocupada e pensei: então, mas este rapaz nunca saiu, e ele estava habilitado, não é? Que eu não levava a exame. Este rapaz vai para o exame. Eu começo a ver o comboio a passar, que passava-se aqui, eu vivia nas Várzeas e havia aqui a passagem de nível. Vai, porque eu pensei assim: bem, ele não vai assim sozinho, nem tem a mãe que o vá, porque a mãe ia vender peixe, devia ir levá-lo, porque ele não conhecia a Lagoa da Hervedeira, não conhecia ali
ali o Vieira, ele nunca tinha saído do Pedrógão. E eu achei estranho, e depois até disse assim em casa, então, mas isto, o miúdo começa a ver as coisas passa em Montreal, vai para Monteredondo, ele nunca, o miúdo fica atordoado e não faz nada. E de maneira que combinámos, o meu marido diz assim, olha, ele vem, tu trazes o pequeno na véspera. E eu disse, mãe, tenho que perguntar à mãe se dá licença, não é? Então, pedi à mãe licença, disse-lhe, olha, sabe, então, mas a senhora nunca levou, era podia levar o seu filho. Eu ia vender para a Rivadeira, ia para aqui, para ali, e não. O miúdo, é que ele também não tinha rasgo para fugir, para ir ver coisas, fugir ou sair dali, não é? Ir ver a Lagoa, ou ver a Vieira, ou ver. O mundo dele era o Pedrógão só. Era o Pedrógão, era as pedras, e era o mar, e era os barcos. E a senhora disse que está bem, obrigada. E eu disse, mas isto é uma responsabilidade muito grande, se acontece qualquer coisa, mas o que é que eu hei de fazer? É um risco que vou correr. É um risco que vou correr. E então fui, o pequeno viu televisão, mas ele já via televisão porque havia lá um café que abria de verão e ele... Já tinha espreitado. Já tinha. Mas depois ele viu, sentou-se no muro para ver o comboio passar, e ficou. E eu disse, e depois levei para Monteredondo. É que correu tudo muito bem. Mas pensei assim, isto foi um risco que eu corri, mas pronto, olha, correu bem, felizmente. Mas o miúdo começou a ter assim um bocado mais tarde, cumprimentava-me de outra maneira, quando eu ia para lá, ficou agradecido, eu fiz aquilo porque achava que tinha que ajudar o pequeno, também estava metida na situação. Mas eu depois de Monteredondo, saí de Monteredondo, não, da Xanda de Laranjeiras, portanto, do Pedrógão fui para a Xanda de Laranjeiras. Da Xanda de Laranjeiras, depois concorri a Monteredondo. E então já encontrei pessoas de outro género, porque já tinham ligações mais com a cidade, e eram pessoas que já tinham uma vida, já iam a Figueira, já iam a Lisboa, já iam a Coimbra, quer dizer, já conheciam um bocadinho, e realmente vi que alguns não foram cortadas as asas, porque outros nem sequer asas tinham. Este nem sequer asas tinha, não é? Mas alguns não foram cortadas